Bom, bom dia para todo mundo, quase boa tarde. Eu me chamo Vicky, sou pernambucana, estudante daqui da USP, sou atualmente presidenta da União Nacional dos Estudantes. Queria saudar primeiro o 11, aí é sempre uma satisfação para a gente da Uni participar de qualquer atividade que o 11 organiza, então deixar essa saudação para que essa calorada que começa agora possa ser bem sucedida aí ao longo dos próximos dias. Sobre esse debate das mulheres na política, eu queria até, assim como a professora da PUESP que me antecedeu falou, eu queria até me ampliar um pouco para a participação das mulheres na política como um todo, para além dessa política institucional que a gente está acostumado a ver na televisão, e sim da participação das mulheres nos espaços de poder, que são espaços para quem historicamente sempre foi negado a participação das mulheres. É claro que tem exceções ao longo da nossa história, é claro que essas exceções também foram frutos de muita luta do movimento de mulheres, quando ainda, inclusive, não era organizado. É claro que a gente tem um grande marco na história do nosso país, que foi a conquista do voto das mulheres, que foi fruto de muita luta de gerações de mulheres que nos antecederam, que fez com que só na década de 30 a gente pudesse ter pela primeira vez uma deputada eleita, mas uma senadora eleita só na década de 70, uma governadora só na década de 90, e só nos anos 2000 finalmente ter uma mulher eleita na presidência do nosso país. Então, eu acho que, de fato, 34 é um marco muito importante. Agora, de lá para cá, muita coisa avançou. Agora, eu acredito que, para a nossa geração, o principal desafio que nos cabe é refletir sobre como, partindo do ponto a que chegamos, a gente consegue, de fato, ampliar cada vez mais a participação das mulheres nos espaços de poder, para que ele, no final das contas, se naturalize. E, como a professora aqui colocou, ainda é estranho a gente ver mulheres em espaços de poder. Ainda é estranho a gente chegar na Assembleia Legislativa de São Paulo e saber que a Alessi, que além de mulher é negra, representa uma minoria considerável em relação a parlamentos que a gente vê em outros lugares do mundo. E a gente não precisa recorrer a exemplos da Europa, enfim, para buscar lugares em que a participação das mulheres na política seja maior do que o nosso. Aqui, entre nossos vizinhos, nós temos exemplos disso. Eu tive a oportunidade, recentemente, de visitar Cuba. Em Cuba, 46% do parlamento é composto por mulheres. Mas isso se reflete também em outros países, em outros lugares, vizinhos nossos, próximos a gente. E, assim como na política institucional a participação das mulheres ainda é pequena, também em outros espaços de poder, sejam espaços de poder acadêmicos, por exemplo, no ambiente da universidade, onde as mulheres também são minoria, em espaços de direção, em espaços de coordenação. O Brasil tem hoje 63 universidades federais, e menos de 10 universidades federais são administradas por reitoras. No movimento social, isso também acontece. O Brasil tem uma série de entidades do movimento sindical, a PUESP é uma das principais delas, e só agora a gente consegue ter uma mulher na presidência. A Uni, por exemplo, que pese a gente dos jovens sempre costumamos ser mais abertos, enfim, para a participação do novo, para a participação do diferente, ao longo de 77 anos da história da Uni, apenas 5 mulheres ocuparam a presidência da Uni. É a primeira vez que a gente tem, por exemplo, na mesa diretora da Uni, a maioria de mulheres com uma mulher presidindo. E é muito comum, no espaço do movimento estudantil, a gente, às vezes, pegar cursos, que são cursos majoritariamente femininos, como são os casos de cursos de letras, cursos de pedagogia, mas quando a gente vai ver, o presidente do centro acadêmico ou o coordenador daquele curso é um homem, em que pese a maioria da sua base seja uma base feminina. Então, isso mostra que ainda há algo que nos desafia, que mesmo a gente tendo uma mulher na presidência da República, que mesmo a gente tendo mulheres pela primeira vez ocupando espaços de poder na nossa sociedade, ainda são poucas as mulheres que conseguem se destacar em espaços de poder político ou mesmo em espaço de poder econômico, né? Ou, eu estava lembrando que no final do ano passado, o Globo, não é querendo entrar no mérito se o Globo é bom ou ruim, mas fez uma pesquisa sobre as mulheres que mais se destacaram no ano de 2013 e sobre as figuras que mais se destacaram no ano de 2013. No ano de 2012, pela primeira vez, a gente teve uma mulher que tinha se destacado na área da economia, que foi a Graça Foster, presidente da Petrobras. E no ano passado, quando concorriam 3 pessoas, 2 eram homens, apenas era mulher, e naturalmente foi o homem que ganhou. Então, esse reconhecimento das mulheres se enxergarem nos espaços de poder e enxergarem outras mulheres ainda é algo incipiente mesmo para a nossa geração. Para uma geração que pega uma realidade em que a maioria dos estudantes universitários do nosso país hoje são mulheres e que a maioria do eleitorado brasileiro hoje são mulheres.
E eu acho muito importante sempre enfatizar esse negócio de que a maioria dos estudantes universitários brasileiros são mulheres, porque a universidade também ainda é um espaço em que existe uma divisão sexual importante de ser avaliada. Ou não é verdade de que quando a gente pega os cursos com maior retorno econômico para o estudante futuramente, como são os casos, por exemplo, dos cursos na área de engenharia, ainda são cursos com participação majoritariamente masculina. E quando a gente pega cursos que têm mais a ver com a tutela, com o cuidado, né, com o cuidado das pessoas, notadamente com aquele fundo ainda meio materno do cuidado das crianças, do cuidado das pessoas, na área educacional, ainda são cursos majoritariamente femininos. Então, esse preconceito persiste, fazendo com que a gente tenha no nosso Congresso Nacional a realidade de, em 513 deputados que a gente tem hoje no Parlamento brasileiro, menos de 10% são mulheres. E se formos pegar todas as mulheres que já foram deputadas desde a década de 30 até hoje, nós não conseguimos completar nenhuma legislatura. Do mesmo modo acontece no Senado. Menos de 11% das senadoras são mulheres. E se a gente pegar todas as mulheres que já foram senadoras da República, não conseguimos completar uma legislatura. E se a gente fizer, junto com esse recorte de gênero, um recorte racial, aí é que é ainda mais difícil. Porque hoje a gente tem uma realidade que não tem nenhuma senadora negra no nosso país. Deputadas, a gente conta nos dedos. Se a gente pegar o recorte de idade, e jovem também sofre muito preconceito em espaços de poder, também sofre muito preconceito na política, também ainda é incipiente a participação de jovens mulheres no espaço de poder no nosso país. Nas últimas eleições, eu sempre gosto de falar isso, que a gente não está discutindo muito essa questão da reforma política. Para se ter ideia, da década de 80 até hoje, tivemos menos de 80 deputados jovens eleitos no nosso país. Na última legislatura, entre todos os poucos deputados jovens que foram eleitos, apenas uma era mulher. E nessa realidade do Congresso Nacional que se tem hoje, entre toda uma série de partidos que existem hoje no nosso país, temos apenas uma mulher liderança de bancada no Senado e uma mulher liderança de bancada na Câmara. Então, eu acho que isso só demonstra que, sim, ainda existe um preconceito a ser enfrentado, que muitas vezes é um preconceito velado. E enfrentar esse preconceito é uma luta de homens e de mulheres. Então, que consequência a gente tira desse diagnóstico? Fizemos o diagnóstico que, de fato, ainda é incipiente a participação das mulheres nos espaços de poder. Que consequência se terá disso? Qual é o remédio? Eu acredito que o remédio é a união de homens e mulheres na luta pela emancipação das mulheres, sabendo, claro, o papel que cada um joga nesse cenário político. E acredito também que, para além de uma mudança cultural mais profunda, é fundamental nós induzirmos também mudanças politicamente, através de pautas concretas, como é o caso hoje, não é hoje, né? Acho que há décadas se debate no Brasil uma reforma política, e a gente nunca conseguiu tirar do papel. Então, hoje a UNE subscreve 2 iniciativas que buscam aprovar uma reforma política democrática do nosso país. Uma é a Coalizão Democrática pela Reforma Política e Eleições Limpas, que é uma coalizão de onde participam a UNE, a OAB, a CNBB, que também tem no seu projeto de lei de iniciativa popular um recorte de gênero para que a gente consiga assegurar que nas chapas a proporcional a gente tenha pelo menos metade das candidaturas de mulheres assegurada. Esse projeto de iniciativa popular está disponível na internet. Eu queria pedir que todos pudessem depois acessar o site da coalizão. Se colocar eleiçõeslimpas.org.br também vai poder achar, para conhecer um pouco mais do projeto, mas para ver uma iniciativa concreta da sociedade civil para que a gente consiga mudar a realidade do Congresso Nacional. E a outra é o plebiscito popular pela reforma política, pela Constituinte Soberana Exclusiva, que eu já soube que o 11 também deve estar debatendo nos próximos dias, da qual a UNE também é partícipe, junto com a CUT, com outras centrais sindicais, junto com o MST, para que a gente consiga, através do debate da reforma política, assegurar mais espaços de participação da política das mulheres nesses espaços. Estou sendo redundante, né? Estou falando muito espaço, desculpa. Mas para que a gente consiga assegurar mais participação das mulheres nos espaços de poder e decisão do nosso país. Isso não é algo inédito no mundo. Outros países também precisaram fazer isso. Às vezes, induzir pela legalidade, induzir por uma nova legislação, que as mulheres pudessem participar mais desses espaços de poder e de decisão. E eu acredito que, através da aprovação de uma reforma política e democrática no nosso país, a gente consiga dar um passo largo adiante da luta das mulheres na política. É claro que isso, por si só, não vai resolver o problema, porque é fundamental
fundamental uma mudança cultural mais profunda. É fundamental que cada vez mais as mulheres possam se mostrar. É fundamental que cada vez mais, em todos os espaços em que a gente é organizado, de discussões, de reflexões, as mulheres possam ser apresentadas, para que a gente consiga naturalizar na consciência do brasileiro, na consciência da brasileira, a presença da mulher em todos esses espaços, seja na academia, seja na economia, seja também na política. Mas eu acredito que, para além dessa mudança cultural mais profunda, a aprovação de uma reforma política democrática pode permitir que a gente avance passos largos nisso. É claro que isso é muito difícil, porque como é que você vai aprovar uma reforma política que mais mulheres possam participar dos espaços de poder e decisão, como é o caso do parlamento, quando 90% do parlamento praticamente é composto de homens. Então, isso é algo que enfrenta muita resistência no Congresso Nacional. Isso existe muita mobilização de toda a sociedade civil organizada, inclusive do movimento estudantil. Então, eu acredito que se tem alguém que está entrando na universidade agora, saiba que a universidade é, acima de tudo, além de um espaço acadêmico, um espaço político. Porque a decisão sobre as coisas, sobre os assuntos, sobre as matérias, sobre os temas que a gente estuda nas universidades, são decisões acadêmicas, são decisões técnicas, mas também são decisões com fundo político importante, porque a universidade é um espaço de se debater os grandes temas do nosso país, a universidade é um espaço de se pesquisar, de se investigar soluções para os problemas que o Brasil enfrenta. E eu acredito que, através dessa mobilização dos estudantes dentro e fora da universidade, a gente vai conseguir unificar a sociedade civil em torno desse tema, para que a gente consiga aprovar uma reforma política, não qualquer reforma política, como boa parte do Congresso vem tentando aprovar, mas sim aprovar uma reforma política democrática que assegure não apenas que o Congresso seja uma representação econômica do nosso país, como ele é hoje, mas, acima de tudo, que represente a pluralidade e a diversidade de opiniões e de composição social do nosso país, para que a gente consiga, de fato, ter uma estrutura de poder que reflita aquilo que a sociedade anseia, aquilo que o país precisa. Eu acho que a eleição da presidente Dilma Rousseff foi um passo muito importante, porque antes, sempre quando chegava a eleição, se vinha a discussão de quem vai ser o vice daquele candidato homem, e que o vice teria que ser uma mulher. E, por muito tempo, foram relegadas às mulheres espaços de segundo plano. Eu lembro que tinha uma propaganda eleitoral, alguns anos atrás, na época que eu era criança, que uma mulher se apresentava na TV falando isso, né? Desde que eu comecei a aparecer nas pesquisas, as pessoas começaram a dizer que eu daria uma boa vice. Mas o papel das mulheres não é ser sempre vice. As mulheres precisam protagonizar esses espaços. E eu acredito que a eleição da presidenta Dilma Rousseff foi muito importante. Agora a gente sabe o que foi necessário enfrentar para que se chegasse a isso. Porque existe uma série de debates importantes a serem travados no nosso país, mas quando pela primeira vez a gente teve uma candidatura competitiva feminina, o resultado foi uma tentativa muito rebaixada do debate eleitoral, que tentou colocar o tempo todo a mulher na defensiva, na defesa das propostas das mulheres que ela precisava defender, rebaixando e desqualificando o debate eleitoral por ser uma mulher candidata à presidência da República. E eu não estou falando isso para defender Dilma, poderia ser qualquer outra mulher que fosse candidata da forma competitiva como ela foi. Mas eu acredito que o papel que cabe à nossa geração é poder enxergar para Dilma Rousseff e pensar que ela apenas é a primeira e que, a partir dela, outras mulheres que venham a presidir o nosso país, ou que venham a presidir um centro acadêmico, ou que venham a presidir um DCE, ou a UNE, ou um sindicato, não se deparem no dia seguinte à sua eleição com a pergunta que eu me deparei bastante, eu acredito que todo mundo, né? Que é como é ser mulher e ser presidente. Para que seja natural ter uma mulher presidente ocupando os espaços de poder, ocupando os espaços de poder nas empresas, nas universidades, enfim, nas associações, nos espaços de representação do movimento social e nos espaços de poder instituído, que é um dos mais importantes, claro. Então, esse é um pouco da mensagem que eu queria passar para vocês. Contem com a União Nacional dos Estudantes para o que for preciso, contem com a UNE na luta cotidiana daqui da universidade, mas convido todos a se somarem a essa luta por uma reforma política democrática do nosso país, que acredito que é um saldo que a gente pode deixar para gerações futuras muito importante para a nossa sociedade. Obrigada. Obrigada, Vic, pela sua fala. Vou pedir para a Melinha começar agora. Pode ser? Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com a Alessi Brandão, que eu admiro muito, com a companheira da POSP, que é uma categoria essencialmente feminina, né, ainda nos dias de hoje, com a companheira do centro acadêmico, né, a Sara, e com uma companheira presidenta da UNE. Né? Eu tive a oportunidade de militar com uma presidenta da UNE há muitos anos atrás, foi a Clara Araújo.
que foi uma teve um excelente desempenho na época, né? Mas eu estou vendo aqui as falas e estou pensando aqui, as mulheres sempre fizeram política, né? E nós ainda temos que discutir as mulheres na política, né? É impressionante, porque sempre nós fizemos, até porque como as mulheres têm uma discriminação maior, né, de que qualquer trabalhador, de qualquer segmento da sociedade, né, nós somos o segmento mais discriminado, e é lógico que isso associado à questão da cor, da etnia, associado à orientação sexual, tudo isso são acréscimos que vão aprofundando essa discriminação. Então, nós, para sobrevivermos, eu acho que nós temos que fazer política sempre, né? A nossa sobrevivência enquanto segmento dependeu muito da política e depende. E quando eu vejo assim mulheres, aqui uma mesa com mulheres, eu vejo assim que essa mesa é consequência da luta feminista travada no mundo inteiro contra o sistema patriarcal, contra o sistema capitalista. Isso, sem dúvida nenhuma, é a primeira vitória que nós temos, é quando a gente vê a própria presidenta da República. Jamais nós teríamos a Dilma como presidenta se não tivesse um movimento feminista vigoroso nesse país, que questionou todos os partidos, que trouxe uma visão crítica, assim, a essa estrutura patriarcal, essa lógica patriarcal que contribui, que nasce com a divisão sexual do trabalho, que é a base econômica para toda essa discriminação e que vai se aprofundando nos mais diversos sistemas políticos e econômicos, né? Eu acho que o capitalismo, o sistema que nós vivemos, ele aproveita muito bem da divisão sexual do trabalho para explorar, né? E isto impede, sim, a divisão sexual do trabalho impede a participação das mulheres nas instituições, né? Porque quando nós estamos falando de política aqui, nós estamos pensando muito nas instituições, nós estamos pensando naquele âmbito do poder onde se tomam as decisões que vão determinar os rumos da nossa vida. Então, a gente vê o seguinte, que essa maneira como se faz política, como se fez política, ainda impede as mulheres no âmbito do poder. Tanto é que nós vamos ver que o Brasil, quer dizer, isso é no mundo inteiro. A subrepresentação política das mulheres é no mundo inteiro. Não é novidade aqui, ali, não é um problema, gosto muito de falar, não é um problema latino-americano, ou então gosto muito de falar aqui no Sul, no Sudeste, gosto muito de falar de nordestina. Nordestina é machista. Não. Nós vivemos o mundo inteiro, o estágio da humanidade ainda é a lógica patriarcal que prevalece, né, em toda a humanidade. Mas o Brasil ele ocupa um lugar vergonhoso, vergonhoso. Dentro de 189 países da ONU, estudados pela ONU, o Brasil ocupa o 121º, o 121 lugar, quando se trata da representação política das mulheres. Isso é muito grave, quer dizer, nós fazemos políticas, mas nós ainda não temos uma consciência crítica de qual que é o nosso papel. Eu estou dizendo das mulheres, nós sempre fizemos política, mas não temos uma consciência crítica suficiente para discernir. Eu quero uma política, e a política com este objetivo, com essa estratégia, com esta possibilidade realmente de eu estar lá dentro decidindo em qualquer assunto, eu quero estar decidindo e quero estar participando. Então, essa visão crítica das mulheres, e eu chamo muito a atenção desse aspecto, porque isso, historicamente,
foi extremamente nefasto para o Brasil e para outros países da América Latina. Nós estamos falando hoje, é março, 10 de março. Daqui 21 dias, está completando 50 anos que foi dado um golpe de Estado por militares com a articulação de empresários, latifundiários, inclusive da Igreja Católica. E quando esse golpe foi, quando é que ele foi dado? Antes, o que fizeram, gente? Antes lançaram mão das mulheres, as marchadeiras, é de triste memória, de triste lembrança, mas nós não podemos esquecer disso. Porque gente, esse ano eu faço 70 anos. Até vou fazer uma festa, viu? Depois eu chamo vocês. Se eu chegar lá, é no final do ano, mas eu vou fazer 70 anos. E eu vivi esses 50 anos desse golpe militar. E eu posso dizer para vocês, eu trago, e talvez não seja, eu tenho a oportunidade de falar, mas eu sei que eu não sou a única. Eu, às vezes, tenho voz, que muitas não têm. Nós trazemos uma ferida no peito que sangra até hoje, por conta desse golpe. Quando quiseram dar o golpe, os militares, aquela turma daquela cúpula, aquela elite, que tinha toda uma estratégia, que tinha apoio dos Estados Unidos, tinha apoio da CIA, apoio, dinheiro, e inclusive ia ter intervenção americana aqui no Brasil, ia ter intervenção, eles estavam com tudo preparado. E tinha 2 institutos que eles financiavam, que era para controlar a mídia e difundir ideias golpistas de uma forma sutil, pregando, olha o discurso, pregava: família que reza unida permanece unida, era esse o discurso. Enfim, família versus comunismo, família versus cubanização, porque existia esse discurso da cubanização do Brasil, porque tinha sido vitoriosa a Revolução Cubana. Isso eu estou falando daquele ano lá de 64. Então, quando eles preparavam na mídia, preparavam nas diversas instâncias, mas eles precisavam de... E nós que participávamos, pensando em fazer desse Brasil um país de muita democracia, de muita construção, de muita justiça, nós íamos para a rua e defendíamos nossas ideias e o povo aplaudia, sim. Tinha uma parte do povo que aplaudia. E eles precisavam, então, de contrapor. Quem que eles chamaram, gente? As mulheres. Isso é uma vergonha que a gente traz na nossa história. Nós trazíamos isso na história. Aqui em São Paulo, foram 500 mil mulheres da Praça da República até a Praça da Sé. A gente não pode fechar os olhos para a história, não, porque o passado não acaba no passado. O passado está aqui no presente. Ele atinge o presente, toda hora ele está batendo a porta aqui no presente. Então, essas mulheres foram para marchar aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Foram 49 manifestações de mulheres pró-golpe no Brasil. Nós não podemos esquecer disso. E eu tenho uma análise muito minha, porque ainda não vi assim, pesquisadores ainda estudar, mas eu acho que a esquerda errou muito quando não trabalhou com a questão das mulheres. Antes do golpe não se trabalhava com a questão das mulheres, né? Existia uma federação de mulheres do Brasil, que o Juscelino Kubitschek fechou a pedido da Igreja Católica, porque essas mulheres que eram comunistas, elas subiam o morro, iam alfabetizar a classe trabalhadora, que naquele tempo a grande maioria era analfabeta, e a Igreja Católica não quis que isso acontecesse, ficou com medo
da alfabetização, transformar todos os trabalhadores em comunistas, porque as mulheres eram comunistas. Fechou a federação e os comunistas e a esquerda não reclamaram. Tinham que chegar lá para o Juscelino e falar, não vai fechar essa organização vai continuar funcionando. Ou seja, a partir do momento que se fechou a federação, abriram-se várias organizações de direita, gente, de mulheres. É a União Cívica Feminina, é Campanha das Mulheres pela Democracia, que é a CANDE, que são as chamadas Candinhas, e vai por aí afora. E são essas mulheres que vão organizar essa manifestação pró-golpe. E depois eu vou conhecer algumas dessas mulheres. E é lógico que vocês vão levar mais um susto, porque muito pouca gente trata dessa história. Né? Aliás, a gente tem um hábito de não tratar da história. Né? A gente acha que só o futuro, né? Como se o passado não tivesse aqui tão presente e não tivesse presente, inclusive, no futuro. Né? Então, nós vamos ver o seguinte, que essas mulheres, as mulheres, vocês vão falar que são mulheres burguesas, são as que estão na frente da marcha, mas não tem 500 mil mulheres burguesas em 1964 em São Paulo, não existe isso, entendeu? Que é 10% da população. São Paulo tinha 5 milhões de habitantes na época. E essas mulheres eram pobres, eram mulheres negras, eram mulheres faveladas, arrastadas pelaquela ideia de que agora nós corremos o risco de ter um governo ateu, um governo comunista, então nós precisamos apoiar essa marcha. Então, eu quero trazer essa discussão porque isso reflete também na nossa vida. Nós estamos aqui nos 121 lugar, né? 121º lugar naquelas posições que vão mostrar como é que está a representação das mulheres. Nós estamos trabalhando pelo menos há mais de 20 anos, desde a Constituinte, eu diria isso, a Constituinte de 86, 87, 88, nós estamos trabalhando para ter mulheres nos partidos, mulheres nas candidaturas, mulheres eleitas. Nós estamos trabalhando para isso. E, no entanto, nós não saímos desses 10%, em volta dos 10%. Não saímos disso. Vai 11% aqui, deu. Se a gente for pegar, concretamente, de 92 até agora, que é 2014, o máximo que nós conseguimos alterar foi 1%. Pega tudo, vocês pegam tudo isso aí que foi falado, façam as contas e vão ver que nós crescemos na nossa participação política 1%, na representação política, né? Não na participação política. Então, o que eu quero dizer, nós ainda lutamos para ter a política de cotas, nós fizemos a política de cotas, entendeu? Os partidos são obrigados agora a garantir pelo menos 30% das candidaturas de mulheres. E são punidos se eles não obedecerem, eles têm que dar pelo menos 10% da sua... quer dizer, 10%. Eles têm que dar 10 horas, né, de espaço de divulgação da luta das mulheres, né? E quem não cumprir essas metas é punido pelo TSE. Né? No entanto, 2012, que foram as últimas eleições, os partidos cumpriram a cota. Mas como é que eles cumpriram a cota? Eles não dão financiamento, que a companheira falou, não dão financiamento. As mulheres são escolhidas só para preencher a cota, não tem representatividade, não tem uma visão crítica. Tanto é que, se pegar o perfil das candidaturas, nós vamos ver que o maior número são de donas de casa, mulheres que não têm uma base social.
Então, um dos critérios para você escolher candidatos é que tenha base social, que possa divulgar aquele programa, colher votos, enfim. Você lança para ganhar eleição, mas as mulheres estão sendo lançadas, as mulheres estão sendo usadas como laranja. São laranjas, são falsas candidatas. É só para preencher essas exigências formais que a lei impõe, entendeu? Então, isto está acontecendo agora. Eu chamo atenção para isso porque está acontecendo agora. É uma vergonha. E nós, quando vamos discutir plebiscito, quando vamos discutir reforma, tem que discutir a estrutura política, essa lógica política, porque se a gente não mudar essa lógica, nós não vamos ter democracia, não vai aumentar a participação das mulheres. Ou então vão mulheres sem nenhum compromisso, porque também vão. Vão mulheres lá, nós temos mulheres aí ruralistas defendendo o agronegócio em detrimento dos direitos dos indígenas, dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores. Nós temos, né? Então, não é isso que nós queremos. Eu acho que a gente quer mais. A gente quer mulheres e mulheres comprometidas com esta causa, defendendo esses interesses. E ainda nós estamos numa conjuntura tão complicada que muitos dos nossos interesses, e eu falo, por exemplo, da questão da legalização do aborto, que é um interesse que todas as mulheres, querendo ou não, independente de defenderem se é a favor, se é contra, toda mulher em idade reprodutiva pode se ver diante de uma situação. Eu vou ter esse filho ou eu não vou ter. Porque você pode engravidar, mesmo usando todos os métodos contraceptivos. Não existe a infalibilidade dos métodos contraceptivos. Então, a questão do aborto é uma questão que nos interessa, enquanto direito, enquanto cidadã, enquanto democracia, e mesmo mulheres que até estão lá no poder e que aprovariam a gente, né? São da mesma. A gente já teve a oportunidade de conversar pessoalmente, ter a mesma ideia nossa, mas não podem chegar lá no poder, não pode. O poder, olha a lógica do poder, patriarcal ainda. É lá para defender uma elite. Você entendeu? A lógica do poder é a seguinte: eu faço aliança com quem eu preciso para me manter no poder, e não para fazer aliança, sim, para executar, para realizar um programa político, um programa que atenda mulheres e homens. Essa que é a questão, entendeu? Então, quando eu vejo essa discussão, eu penso muito até na minha história mesmo, porque eu fui uma lutadora contra a ditadura, fui de uma organização política que nos anos 60 só tinha homem na organização, não tinha mulher. Eu atuei só com homem. Eu vim ver mulher dentro da organização em 1968, que começam as manifestações estudantis, então muitas jovens se interessam por política e vão buscar as organizações. Eu vou ver, quer dizer, eu fico um bom tempo só atuando com homens, né? E mesmo assim, quando eu pego os estudos hoje, eu vejo assim que nós mulheres, éramos engajadas nas organizações, nós éramos em número maior do que essa representação política que nós temos hoje. Eu pego assim pelos dados, eu peguei um estudo do Estado-Maior do Exército, que estuda 500 pessoas nos quartéis, presas políticas. 26% são mulheres, quer dizer, mais alto do que hoje no Senado, que é a instância, digamos, maior do parlamento, tem 16% hoje, né, no Senado. E naquela época nós éramos 26%, sendo que a maioria dessas mulheres que estavam nos quartéis eram mulheres da luta armada, nós participamos da luta armada, enfrentando preconceitos, enfrentando muito. Se hoje tem preconceito e dificuldade, vocês imaginam naquela época, né?
Então, eu vejo assim, eu queria encerrar aqui minha fala, porque eu acho mais legal vocês falarem, eu ouvi a companheira aqui também falar, mas eu queria lembrar o seguinte, são muitas as companheiras que foram assassinadas e que ainda estão desaparecidas hoje. E que provavelmente a Comissão da Verdade não vai dar conta de responder onde estão as desaparecidas políticas. Não vai responder nem onde estão os desaparecidos políticos e também não vai responder onde estão as desaparecidas políticas. Então, eu queria lembrar dessas mulheres hoje e queria aproveitar e convidar vocês todas para o dia 31 de março, quando é o dia do golpe. Quer dizer, o golpe ficou entre 31 e de 1º. Eu sou do dia 31 porque eu sou de Minas Gerais. O golpe começou lá, né? O golpe militar. Começou no dia 31. Agora aqui e no Rio chegou no dia 1º. Né? As tropas que vieram de Minas chegaram aqui. Se bem que aqui estava cheio de tropas também, estava todo mundo aqui esperando só os mineiros chegarem, né? Porque vieram os mineiros. Mas, dia 31, nós vamos ocupar lá onde foi o DOI-CODE, que hoje é a 36ª delegacia, na Rua Tutóia, às 10 horas da manhã, para lembrar ditadura nunca mais. E para lembrar de homens e mulheres que tombaram nessa luta. Se hoje nós podemos falar aqui, se hoje nós podemos conversar sobre participação, sobre política, isso era um assunto totalmente vetado, totalmente proibido pela ditadura. Então, nós temos que lembrar. Então, eu já aproveito e convido a todas e todos. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Melinha, pela sua fala. Vou pedir para a deputada fazer a última fala. Bom, independente da religião de qualquer um de vocês, eu queria dizer que Deus abençoe, proteja e ilumine todas e todos que estão aqui. Eu tenho uma curiosidade, eu sei que vocês depois vão fazer perguntas, mas eu já queria começar perguntando. Quem é que é calouro aqui? Nem todos são, né? Mas a maioria é. Primeiro eu quero parabenizar vocês e agradecer a cada um de vocês pelo tempo que vocês estão aqui sentados e pela qualidade, porque, honestamente, eu esperava encontrar esse auditório aqui hiper superlotado. Não está. Mas, como eu estou deputado, eu sempre fui artista, eu estou fazendo 40 anos de carreira artística, né? A gente está acostumada a fazer show para 5 pessoas, 50, 5 mil. E, às vezes, você está num lugar lotado e nem sempre você obtém a identidade, a identificação com aquilo que você está apresentando. E, no entanto, você, às vezes, está em um lugar com poucas pessoas, mas que são pessoas que estão atentas. Por isso, eu quero aplaudir a qualidade de vocês, dizer muito obrigada de vocês estarem aqui esse tempo todo, nos ouvindo, e dizer para vocês que dessa mesa aqui, a que tem a menor intelectualidade sou eu, porque vocês, graças a Deus, foram aprovados, né? São calouros de uma grande universidade importantíssima nesse país. Eu tenho aqui a Melinha, que é uma professora que eu tive lá na Assembleia Legislativa, que ela é da Comissão da Verdade, é do Instituto Legislativo Paulista, né? Vejo aqui a Vicky, que é uma menina de Pernambuco, que eu já tive a oportunidade de assistir várias falas dela, e é realmente incrível, tem todas as condições de ser a presidente. Falar da minha amiga da POESP, que a POESP sempre foi ligada conosco, porque, para mim, professor é fundamental, é quem entrega o conhecimento, né? E você, que está representando aqui essa entidade, que é uma entidade que tem uma participação dentro do processo democrático do Brasil muito importante. Esse espaço que a gente está aqui e que eu estou tendo o privilégio de estar hoje é fundamental em todas as conquistas, em todos os momentos em que houve a luta, o posicionamento da sociedade nesse país contra a ditadura, contra todas as coisas que são contra as injustiças. Aqui, né, essa entidade ela tem um carimbo, né, uma tatuagem importantíssima. A maioria de vocês, evidentemente, são muito jovens, né? Você vai fazer 70 quando?
vai fazer em outubro. Eu sou mais velha que você, vou fazer em setembro. Então é o seguinte, é muito bom quando eu tenho a oportunidade de me deparar com pessoas que estão, na minha opinião, vocês vão ter um compromisso muito grande no Brasil. Porque assim, o professor da educação é quem ensina tudo para a gente, a entrega do conhecimento. O médico cuida da nossa saúde. Agora, os advogados, né, que é o caso de vocês, serão advogados e advogadas, vocês vão ter um trabalho muito grande, porque hoje a sociedade brasileira ela está brigando cotidianamente por uma questão chamada justiça social. Você hoje não vê nenhuma matéria, você pode ligar a televisão, ver um noticiário, sempre tem um advogado ou uma advogada discutindo alguma coisa, porque as pessoas acordaram e descobriram que o direito à inclusão, o acesso, é fundamental para o desenvolvimento desse país. E eu vou tocar num assunto que talvez nem todos vocês concordem, talvez vocês fiquem irritados, mas se vocês olharem para o lado, nesse espaço aqui, vocês podem contar quantos negros temos aqui? Eu gostaria que alguém me respondesse o número de negros que está nessa sala. Já contaram? Por favor, contem e me digam. Contaram? Pode falar, qual é o número? 4? Quais são os 4? Maravilha, é isso aí. Então, a gente está falando de discussão da mulher na política, né? Tem pouquíssimas mulheres nessa questão política em termos de Congresso, câmaras municipais, governos, prefeituras, enfim. Agora, você imagina a mulher negra, a situação é infinitamente pior. Até porque a própria história do Brasil, a gente não precisa explicar muita coisa aqui não. Olha a história do Brasil e vejam por que a população negra continua ainda numa situação de exclusão, dificuldades, acessos. Afinal de contas, nossos ancestrais vieram para cá de forma obrigatória. Vieram nos navios negreiros e a gente, na verdade, não sabe nem quem são os nossos parentes verdadeiros, porque o navio negreiro não tinha endereço, ninguém sabe quem é quem. Eu, às vezes, saio daqui de São Paulo e vou a outros estados e encontro pessoas parecidas com as pessoas da minha família. Quem é que pode garantir que nós não somos parentes? Ninguém pode garantir nada, porque quando você é de uma família, por exemplo, que tem os ancestrais europeus, enfim, você sabe de onde você veio. Eu sei que o meu povo veio do continente africano, agora o país que a gente veio, nem pensar, porque não dá para descobrir isso aí. Isso é a verdade da nossa história. Quando todo mundo fala para mim, parabéns, Leci, você é uma negra deputada da maior Assembleia Legislativa do Brasil, que o Estado de São Paulo tem 94 deputados. Detalhe é que eu sou a segunda na história da Assembleia Legislativa de São Paulo. Na história da Assembleia. A primeira foi a doutora Teodosina, nos anos 70, e a segunda sou eu. Aí vocês vão perguntar, foi dito aqui que precisa ter uma série de condições e tal, financeiras, para que se faça uma eleição. Eu quero garantir a vocês uma coisa. Eu sou uma pessoa muito simples, sou muito humilde, e digo que não fui eleita porque sou artista. Eu não fui eleita porque eu sou artista. Eu fui eleita porque, na condição artística, eu sempre usei a minha arte para defender os menos favorecidos. Eu tive uma carreira que foi interrompida várias vezes por causa da forma como a gente compõe. Porque, antes de qualquer coisa, eu sou compositora e depois cantora. Enquanto compositora, sempre fiz letras chamadas letras de protesto. Eu sempre fui chamada de encrenqueira, de xiita, de barraqueira, da mulher que gosta da confusão. Eu não gosto da confusão, eu sempre falei da realidade. E quando você fala da realidade nesse país, a mídia te exclui bastante. Eles não gostam que você vá lá para discutir questões reais, eles não gostam que você vá lá para falar sobre preconceito, e o nosso país é o maior país preconceituoso no mundo. O maior país preconceituoso no mundo, é preconceito contra tudo.
Contra a mulher, contra negro, tem homofobia, ninguém gosta de índio, ninguém gosta de nada aqui. Você tem que ter o padrão da mídia. O que a mídia impõe, o que a mídia coloca na cabeça do povo, é isso que o povo faz. O povo ele tem que fazer a moda da TV, ele tem que ter a linguagem da novela, ele tem que ter o comportamento que uma coisa chamada televisão comanda. Porque é a televisão quem comanda este país. O que a televisão quer é que as pessoas fazem. Mas, graças a Deus, de uns tempos para cá, tem uma juventude que se rebelou contra todas essas coisas. E não estou falando das manifestações de junho, não é isso não. Eu não estou me pautando nisso porque isso para mim não é nenhuma novidade. Afinal de contas, nós temos aqui nessa mesa uma pessoa que foi presa na ditadura, que foi para a rua por outras causas. Nós temos o pessoal da POESP, que sempre se rebelou contra o governo, contra a falta de reconhecimento do professorado. Eu fui para a rua na direta demarcação de terras indígenas, fui para a rua a favor do MST, fui para a rua a favor da população negra, fui para a rua a favor do movimento LGBT, eu fui para a rua por todas as questões que incluem uma coisa chamada injustiça. Injustiça. E se vocês perceberem, no momento em que vocês escolheram o direito, eu tenho certeza que a consciência de cidadania, da consciência da justiça social, está na cabeça de cada um de vocês. Porque não é todo mundo que quer fazer direito. Que é complicado. Não é fácil. Não é fácil porque aqui é um país pautado pelo poder do dinheiro. O poder financeiro. É ele quem determina. E uma coisa que, antes de terminar a minha fala, eu quero pedir a todos vocês, nunca corram atrás de uma causa por causa da questão, sabe, da grana. Por favor, lutem pelo direito do povo. Lutem pelas pessoas da periferia, lutem por aqueles que não têm condição, às vezes, de pagar um advogado, mas existe a defensoria. Existe muita coisa que vocês podem usar para impedir que muito pobre, muito homem pobre, muita mulher pobre esteja ainda hoje dentro das cadeias, porque às vezes roubaram um chocolate no supermercado, sabe? Porque às vezes fizeram alguma coisa no momento de, sei lá, de desconforto emocional, e vocês sabem que qualquer pessoa é capaz de cometer um ato, sabe, radical. Haja vista o que aconteceu essa semana. Uma pediatra mata o filho, mata a futura nora e se mata. E as pessoas ficam perguntando, mas como é que pode uma família só de médicos? Uma família somente de médicos. E aconteceu essa tragédia. Então, nada é impossível. Então, vocês têm que entender que, às vezes, um pai ou uma mãe, pelo fato de não ter um pedaço de pão para dar para o seu filho, por, às vezes, não ter condições de morar num lugar digno, ele pode, às vezes, cometer alguma coisa muito ruim. A gente não pode ficar penalizando as pessoas por qualquer coisa. É claro que eu não estou aqui a favor de estuprador, de ladrão, sabe, de pedófilo. Isso aí tá fora do que eu estou falando. Estou falando de outras coisas. Eu acho que vocês podem perfeitamente ajudar a fazer uma reconstrução no país para que todos os ricos que cometem, sabe, crimes, grandes crimes, estejam soltos e que muita gente que fez uma coisinha desse tamanho puxe uma cadeia, às vezes, mais de 15 anos. Essa é a grande justiça que o nosso país também fala. E aí eu fico perguntando, por que é que esse auditório não está lotado? Mulher na política? Será que esse assunto é interessante? Será que é interessante? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque estudante, os jovens, eles não querem ouvir falar da palavra política faz tempo. A juventude não suporta político, a juventude não gosta da política. Mas é importante que vocês saibam que se não houver a política, os partidos políticos, não vai existir uma coisa chamada democracia. A gente só conseguiu, sabe, a democracia só conseguiu acabar com a ditadura, que por acaso a gente tem aqui eu fiz questão de copiar, porque eu queria saber aqui quem ouviu falar
uma carta que foi feita por um homem chamado Gofredo da Silva Teles. Levanta o braço para mim quem já ouviu falar em Gofredo da Silva Teles. Pois é. Como a maioria não levantou o braço, eu quero dizer que foi um homem, um cidadão, que em 1979, que é que eu também não sabia não, hein? Escreveu a carta aos brasileiros. E tem um pedaço que eu gostei, eu tirei da carta para ler aqui para vocês. Ninguém se iluda, a ordem social justa não pode ser gerada pela pretensão de governantes prepotentes. A fonte genérica da ordem não é a força, mas o poder. Mas que poder? O poder a que nos referimos não é o poder da força, mas um poder de persuasão. Isso foi escrito em 79, foi uma carta para os brasileiros, porque era uma coisa contra a questão da ditadura, né? Então, anistia, tudo isso foi em função dessa entidade que nós estamos aqui hoje conversando com vocês. As mulheres, infelizmente no nosso país, elas hoje são pautadas pela beleza. Podem ver que as grandes celebridades do nosso país não são professoras, não são médicas, não são advogadas, não são administradoras. São as mulheres consideradas as gostosas, as boazudas, as siliconadas. Essas são as mulheres importantes. São essas que saem nas principais revistas, são essas que os jornais dão uma página inteira para fazer matéria, são essas que dizem frases, às vezes que não têm conexão com nada, mas que são pautadas na grande mídia. Ou seja, como é que a maioria das mulheres vão se sentir se elas não têm a cara da mulher da novela? Como é que essas mulheres vão se sentir se elas não se parecem com as modelos? A mulherada atualmente tem reclamado de uma coisa: você não encontra na indústria um espaço para que se faça roupa para brasileiras. As brasileiras, elas não são obrigadas a ter o corpo da modelo, elas não são obrigadas a ter o corpo da moça que faz academia. Nem todo mundo pode fazer academia, mas só que a indústria de roupa é pautada pela mulher que tem que ser, sabe, magérrima, ela tem que ter aquela altura e tal. E aí fica um grande problema. Imagine eu que sou baixinha, entendeu? Que não tem corpo de modelo, que sou meio gordinha também, você me encontra roupa para você comprar. É um horror isso aí. E são coisas que vocês que serão advogados têm que brigar por essas questões. São coisas mínimas, mas são coisas de direito, de inclusão. Você não tem que ser igual àquilo que a mídia determina. Você tem que ser uma cidadã normal, que paga seus impostos, que estuda, que cria sua família, enfim, entendeu? Mas que tem que ser incluída numa coisa chamada cidadania. Porque ser cidadão é uma coisa importantíssima. E, às vezes, as pessoas não respeitam a cidadania da população, né? E vou mais além. O que a Melinha acabou de dizer aqui, que é uma vergonha que os partidos políticos estão fazendo, pegando todo mundo a rodo para poder fazer o percentual, eu sou contra esse percentual, porque eu acho que ele teria que ser 50% de mulheres e 50% de homens. Tem que ser exatamente igual. Não pode ser essa história de 30%. O político, o partido político, não pode apenas dar condições de estrutura para os homens do partido. O que adianta eu chamar aquela moça ali para ser candidata se eu não vou dar condições para que ela possa fazer a sua campanha? Não adianta absolutamente nada. Você tem que dar, sabe, estrutura, não só estrutura financeira, estrutura de pessoas, para que ela possa chegar a disputar uma eleição. Por exemplo, nós temos aí a associação de moradores, nós temos os sindicatos, nós temos mulheres que nem são pessoas que têm curso superior, mas elas têm um curso da vida, elas têm a universidade da vida. São mulheres inteligentes, que sabem lutar pelo direito das pessoas. E que essas mulheres, infelizmente, não são chamadas pelos partidos para serem candidatas. E é por isso que a gente tem esse percentual pífio
nas casas legislativas, né, nos governos, enfim. E eu quero encerrar a minha fala pedindo a vocês, que são jovens e que vão fazer parte, se Deus quiser, da construção do futuro desse país, porque vocês começam a estudar, vão se formar, e daqui a pouco vocês estão aí trabalhando para valer, né, pelos brasileiros. Por favor, façam tudo o que vocês puderem fazer para que não haja corrupção nos poderes. Persigam de verdade a impunidade. Persigam de verdade os corruptos. Façam com que o poder judiciário prenda de verdade, exclua da sociedade essa gente que rouba, essa gente que destrói a nossa história, essa gente que discrimina as pessoas, essa gente que é contra quem trabalha, é contra quem tem ideais de justiça social, essa gente que é homofóbica, essa gente que briga contra as religiões que não são as deles. Não é possível que nós tenhamos comissões de direitos humanos presidida por gente que é completamente preconceituosa. Não é mais possível isso no nosso país. E vocês têm essa responsabilidade. Eu estou jogando isso no colo de vocês porque eu sei que vocês terão esse poder através do ensino. Porque o grande poder é a sabedoria, minha gente. Não existe outro poder maior que o saber. A sabedoria é o grande poder que vocês têm. E dizer que, a partir de hoje, eu tenho certeza que o meu currículo vai ficar mais enriquecido, porque eu estou tendo o privilégio, estou tendo a oportunidade de estar numa mesa, sabe, de celebridades de fato. Isso aqui é celebridade, o resto eu não reconheço, não me representam. Então, eu quero dizer que, a partir de hoje, o meu currículo ele fica mais enriquecido, porque eu estou tendo, sabe, a oportunidade, a riqueza, porque isso é riqueza para mim, de falar para vocês, de conversar com vocês e de ser também inquirida por vocês daqui a pouco. Quero agradecer, né, a toda a coordenadoria aqui Ai, deixa eu só... Não posso beber água porque está ficando seca a garganta, eu não estou aguentando mais. Espera aí, Maria. Está ficando... Isso é para acabar, não, né? O Centro Acadêmico 11 de Agosto, ter falado aqui, para mim é extremamente importante. Sabe por quê? Porque eu venho de uma origem humilde, sou filha com muita honra de uma servente de escola pública, morei em escola pública, varri muitas salas de aula, fui merendeira junto com a minha mãe, né? Nunca cursei nenhuma universidade, mas tentei seguir a vida com 6 palavras. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, e muito obrigada. E se hoje eu estou na condição que estou de parlamentar, eu quero, enquanto carioca de Madureira, agradecer ao Estado de São Paulo por tudo que deu para a minha vida de forma positiva. Nos últimos 25 anos, tudo que aconteceu de bom na minha vida, eu devo ao povo do Estado de São Paulo. Muito obrigada por terem me dado essa missão. Espero em Deus que eu nunca possa decepcioná-los de nenhuma forma. E continue brigando, continue lutando, continue indo para a rua, continue gritando pelos seus direitos, mas, por favor, continue combatendo o crime e a injustiça social. Muito obrigada. Obrigada, Alessi, pela sua fala. Antes de abrir para as perguntas, a Vicky queria fazer um informe rapidinho. Tá, pode pegar. Gente, eu só queria pedir desculpas, porque eu não vou poder ficar para a parte que eu mais gosto, que é a parte do debate. O ano começou com muita luta em várias universidades, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas os estudantes da FATEC estão em greve. E, para além disso, não sei se leram no jornal sobre a Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. A novela continua e tem novos capítulos essa semana e eu vou ter que correr
para resolvê-los, né, para contribuir lá. Então, não vou poder ficar até o final do debate, mas queria muito agradecer ao 11 pelo convite. Queria, por fim, só deixar mais uma reflexão, porque quando a Alessi falou, eu lembrei muito disso, né? Quando a gente fala de mulheres e das mulheres no meio da política, de políticas para as mulheres, e de quais são as políticas públicas necessárias para contribuir para a emancipação das mulheres, às vezes a gente tenta ser muito objetivo, mas sempre tem fatores bastante subjetivos incluso nisso, né? Por exemplo, sempre que a gente vê uma mulher na política, a gente costuma estereotipá-la ou como aquela mulher durona ou como aquela mulher birrenta, né? E é muito importante que a gente se desarme desse tipo de preconceito para aceitar a participação de todas as mulheres na política. Eu acho que a Alessi representa muito isso, né? Eu acho que o povo de São Paulo está muito representado na Lesp, porque quando ela fala, e com a sinceridade que você fala, Alessi, eu acho que você começou dizendo que aprendeu muito com esse debate, mas sempre que você fala, a gente aprende muito contigo também. Então, queria, em teu nome, parabenizar todas as mulheres que estavam aqui comigo nessa mesa, porque eu aprendi muito hoje. E, por fim, só falar o seguinte, já que tem muito calor aqui presente também, eu também já fui estudante de Direito antes de estudar Letras, e eu acho que Direito, como ele é ensinado nas universidades no nosso país hoje, ele é ensinado de forma bastante limitada, porque vocês vão passar 5 anos aqui aprendendo a reproduzir uma estrutura de poder, e não a questioná-la, e não a transformá-la. Então, eu acho que é sempre muito importante, eu sempre gosto de deixar esse recado para os calouros, que uma vez dentro da universidade, não pense que a universidade é só sala de aula. A universidade é muito mais do que isso. Façam pesquisa, façam esporte, façam extensão, estágio, monitoria, enfim, tudo que a universidade pode vivenciar. E dentro desse ambiente da universidade, para ele ser mais rico ainda, faça o movimento estudantil. Vocês estão aqui na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que tem, inclusive, um dos centros acadêmicos fundadores da Uni, um centro acadêmico que é referência para o movimento estudantil no país inteiro. E eu acho que, através do movimento estudantil, a gente tem a possibilidade de ampliar a nossa visão sobre o direito, porque é, inclusive, onde a gente aprende a lutar pelo direito, né? Então, vivam a universidade acima de tudo, que eu tenho certeza que daqui a 5 anos vocês deixarão uma faculdade melhor do que a que vocês encontram hoje e sairão também pessoas melhores. Eu sempre falo que a universidade são os melhores anos da nossa vida. E cada ano que eu passo na universidade, eu apenas reafirmo ainda mais isso. Então, sejam muito bem-vindos aos melhores anos da vida de vocês, façam valer a pena, vivam plenamente essa faculdade tão bonita, essa universidade tão maravilhosa, tão contraditória, e tão cheio de problemas ainda que é a USP, e saiam daqui a 5 anos da faculdade, ou daqui a 6, ou daqui a 4, com a consciência de que estão saindo pessoas melhores, mas, acima de tudo, também que contribuíram para a faculdade ser melhor do que a que vocês encontram hoje, que eu tenho certeza que isso vai ser uma experiência bem gratificante. E nessa trajetória, claro, contem com a União Nacional dos Estudantes, contem também com a União Estadual dos Estudantes de São Paulo. A Karina, presidente da UE, não pôde estar aqui, pediu para justificar a sua ausência, porque ela está nessa correria dessas mobilizações da FATEC. Mas eu tenho certeza que vocês terão outra oportunidade de encontrá-la e de conhecê-la, e contem com o movimento estudantil para a gente fazer muita bagunça boa pela USP e pelo Brasil. Tá, galera? Obrigada aí pela participação e desculpa ter que me retirar antes do debate acabar. Tá? Um abraço. Obrigada pela sua presença. Eu queria... Agora a gente vai abrir para as perguntas. Queria saber se já tem alguém que quer perguntar alguma coisa. Pode perguntar para qualquer uma da mesa aqui. E aí está aberto. Ninguém vai perguntar? Eu pensei que tivesse alguém com a lista. Não tem ninguém? Tá, então tá sem ordem. Tá com você? Ah, tá. Tudo bom. Bom, gente, se ninguém vai perguntar, acho que a gente pode finalizar o evento. Queria agradecer a presença da Melinha Teles, da Comissão da Verdade de São Paulo, Rubens Paiva, a presença da deputada estadual pelo PCdoB, Alessi Brandão, e a presença da professora da POSP, aqui de São Paulo. Agradecer a presença de vocês, que ficaram até o final. E é isso, gente. A Alessi quer falar, peraí. É o seguinte, gente, existe uma prerrogativa... Deixa eu ficar em pé, peraí, que eu sou baixinho. Existe uma prerrogativa para o deputado, que você recebe projetos da sociedade civil para poder levar para dentro da Assembleia para ser votado. Tá? E como eu já contei para vocês que eu não tenho a teoria, eu não tenho a academia, né, porque lá é uma casa legislativa.
Então, eu sou cercada lá por advogado, desembargador, médico, enfim, todo mundo. Se tiver uma ideia bacana, uma ideia legal em prol do povo, não se acanhem. Mandem lá para o nosso gabinete para a gente colocar para ser votado na Assembleia. A gente fica muito feliz quando recebe projetos vindo da sociedade civil. E vocês devem ter ideias maravilhosas. Contribuem conosco. Eu vou ficar muito agradecida. Muito obrigada.